Capítulo 46 – Persistência. Mesmo se eu estivesse dormindo com Qin Shuan, não a incomodaria por causa disso. Além do mais, não tem nada acontecendo. Ansem explicou. Na nossa gangue, Man Li só ouviria Qin Shuan. Então, a menos que ela nos ajude, não poderemos ir amanhã. Su Xiaoqiao segurou a mão de Ansem. Irmão, a dignidade é inútil e a criatura de linhagem sagrada não tem preço. Se realmente tiver algo entre vocês, precisa implorá-lo e deixar fazer o que quiser com você. Precisa se concentrar na imagem maior. Ansem suspirou. Infelizmente, não tem nada acontecendo mesmo. Então estamos condenados. Vamos praticar, enquanto os outros vão caçar. Su Xiaoqiao disse de forma abatida. Não precisa ficar tão frustrado. Mesmo que eu não esteja dormindo com Qin Shuan, ainda podemos caçar amanhã. Ansem riu. O que você tem em mente? Su Xiaoqiao observou Ansem impotentemente. Apenas termine de disparar essas flechas hoje. Ansem apontou para os pacotes de flechas. Su Xiaoqiao disse fracamente, irmão, cada um de nós tem que disparar enquanto fica a 450 pés de distância do alvo, e os alvos errados não serão contados. Precisaremos de pelo menos 3 dias para terminar. Não necessariamente. Ansem usou o arco de prática, que era muito mais leve do que o dia do julgamento. Um arco de prática 7,0 significava que você usa o arco para praticar disparo rápido com um índice 7,0 de força. Quanto ao dia do julgamento, apenas para puxar a corda precisava de um índice de 7,0 de força. Ele pegou uma flecha e atirou na direção do alvo. Instantaneamente, acertou o centro do alvo. Ansem não parou, mas continuou atirando. Ele não atingia o centro do alvo toda vez, mas todas as suas flechas acertavam o alvo. Su Xiaoqiao pensou que era impossível terminar de praticar hoje. Mas Ansem disparou 3 dúzias de flechas em pouco tempo e não parecia que precisava de uma pausa. Mano, excelente trabalho! 10 flechas seguidas com um arco de 7,0. Su Xiaoqiao elogiou. Qualquer arqueiro sabia que o disparo rápido consome muita energia e um arqueiro normal só conseguia disparar uma dúzia de flechas seguidas, enquanto que quem atirava 2 dúzias de flechas seguidas devia ser muito mais forte do que os requisitos do arco. Ansem apenas sorriu e disse para Su Xiaoqiao. Não fique parado aí. Vamos terminar as 2.000 flechas e ir caçar a criatura de linhagem sagrada. Ignorante. Liu Ngtao, que os supervisionava, disse com desprezo. Ser capaz de disparar 3 dúzias de flechas era impressionante, mas 1.000 flechas não eram tão fáceis. Mesmo que Ansem tivesse um índice de 8,0 ou 9,0 de força, ele não conseguiria continuar disparando a esse ritmo. Seus braços e dedos ficariam desgastados, então não tinha como ele se juntar à caça amanhã de qualquer jeito. Ansem também sabia que o disparo durante muito tempo exigia mais do que apenas força. No entanto, ele descobriu que seus músculos eram incrivelmente resistentes e resilientes. Depois de disparar 2 dúzias de flechas, seus músculos ficaram levemente doloridos. Mas quando sacudiu os braços, sentiu-se bem novamente. Mesmo que usasse seus músculos por um longo tempo, seu corpo ficaria estável e forte. Ansem sabia que não era por causa dos seus pontos de gene, mas sim da sua prática da pele de jade. 1.000 flechas com o arco de prática 7,0 não eram difíceis para ele. Ele tinha força e resistência suficiente para completar a tarefa. Ansem continuou disparando, enquanto o homem contando as flechas ficava estarrecido com a visão de 4 dúzias marcando densamente o alvo. Esse cara é de outro mundo. Ele sussurrou. De quem você está falando? Alguém ouviu o seu sussurro e perguntou. Esquisito do cu. Ele disparou 4 dúzias de flechas sem pausa. O homem contando as flechas disse. Esquisito do cu. É verdade. Venha ver se não acredita em mim. Logo alguns membros do Na Mosca vieram ver Ansem disparando. Depois de observar por um tempo, todos ficaram estarrecidos. Uau!
Todos os 3 alvos estão cheios. Isso foi tudo feito por ele. Sim. Xiaoqiao só disparou uma dúzia de flechas e não preencheu nem mesmo um alvo. Sem chance. Deve ser um arco de prática 4,0. Você não pode nem dizer a diferença entre um arco de prática 4,0 e um de 7,0. Não são nada parecidos. O homem contando as flechas revirou os olhos. Mais e mais membros do Na Mosca se aproximaram. Liu Hongtao não pôde deixar de se levantar, olhando para Ansem que estava disparando. Mais flechas. Ansem não se divertia tanto com a arquearia fazia um bom tempo. Quando estava praticando sozinho, só podia disparar algumas flechas que possuía e depois tinha que coletar as flechas do próprio alvo. Agora, ele podia atirar tanto quanto quisesse e pelo tempo que quisesse. Mano, excelente trabalho! Este é o segundo pacote. Su Xiaoqiao desatou outro pacote de flechas de prática, pegou um monte de flechas e as colocou na aljava de Ansem. Acabei de me aquecer. Ansem sorriu e disparou outra flecha. Mano, se você disparar todas as flechas e nós podemos ir caçar amanhã, farei qualquer coisa por você. Até lavarei sua roupa. Su Xiaoqiao exclamou. Esqueça-se sobre lavar. Que tal dinheiro? Ansem riu. Falar sobre dinheiro prejudicaria nossa amizade. Su Xiaoqiao respondeu. Ansem deu uma pausa a cada 50 flechas e usou apenas a mão direita para puxar o arco, em vez de usar ambas as mãos por vez. Capítulo 47 Flechas de Aço Z. Que barulhada é essa aí fora? Eggman Lee ouviu o barulho ficar cada vez mais ruidoso fora de seu escritório, enquanto estava revendo os dados da criatura de linhagem sagrada enviados pelo Filho do Céu. Eggman Lee perguntou 2 vezes, mas ninguém respondeu. Ela franziu a testa e foi descobrir. Quase todo o time Na Mosca estava no campo de tiro, torcendo ao longo do tempo. Eggman Lee pegou uma luneta. A maioria dos produtos de alta tecnologia perderam suas funções no Santuário de Deus, mas instrumentos primários como lunetas ainda funcionavam. Eggman Lee, começando a se sentir cética, derrubou a luneta e foi ao campo de tiro. Esquisito do cu, um homem real, ele está mantendo esse ritmo por tanto tempo. Sua resistência é invencível. Acho que 1000 flechas foi um castigo muito leve para ele. Ele provavelmente pode terminar antes do jantar. O time Na Mosca viu Eggman Lee se aproximando e voltou rapidamente para o treinamento. Eles não tinham medo do Liu Hongtao, mas ficavam aterrorizados com Eggman Lee. Essas flechas foram todas disparadas por ele. Eggman Lee perguntou para Liu Hongtao. Exceto pelo alvo 9 e o alvo 10. Liu Hongtao sentiu-se um pouco relutante ao responder. Entendi. Eggman Lee não disse nada e se virou para o escritório. Liu Hongtao não sabia o que Eggman Lee estava pensando e perguntou rapidamente, Man Lee, o castigo é muito leve e seria um mau exemplo. Devemos acrescentar mais 1000 flechas para a punição deles. Não. Eggman Lee saiu. De volta ao escritório, Eggman Lee pegou o perfil de Ansem e o analisou. Grande resistência, boa contagem de pontos de gene, índice de força está provavelmente no 9,0. Graduado na educação obrigatória e integrada com excelentes pontuações. Eggman Lee leu atentamente o perfil, ponderou por um momento e murmurou, vou dar uma chance, apenas por causa da gerente da estação. Ansem parou depois de 500 flechas e descansou por 2 horas antes de continuar disparando. Embora ele pudesse continuar, teve medo de assustar os outros, então deu uma pausa. À meia-noite, Ansem e Su Xiaoqiao tinham disparado 2000 flechas. Ansem ficou famoso no Na Mosca e todos os membros mudaram suas perspectivas sobre ele. Qualquer um que pudesse disparar 1000 flechas em um dia merecia respeito. Sim, não fico facilmente impressionado, mas você é incrível. Embora a maioria das flechas tenham sido disparadas por Ansem, Su Xiaoqiao também ficou dolorido e cansado. Ele colocou seu braço em volta do pescoço de Ansem e deu um joinha para ele. Não mencione isso. Você sabe que tipo de criatura de linhagem sagrada vamos matar amanhã.
Ansem perguntou. Sou tão bonito que a assistente de Manli não conseguiu resistir ao meu charme e me contou tudo. Su Xiaoqiao disse de forma triunfante. Então qual é? Ansem não ligou para a presunção dele. Parece ser uma criatura voadora. Não tem muitos arqueiros na gangue do Filho do Céu, então querem nossa ajuda. Su Xiaoqiao respondeu. Ansem franziu a testa. Uma criatura de linhagem sagrada que pode voar. Isso é difícil. As criaturas de linhagem sagrada já são fortes o suficiente. Se tivessem a capacidade de voar, seria ainda mais difícil de caçá-las. Afinal de contas, o alcance dos melhores arcos de liga tinham cerca de meia milha e apenas poucas pessoas no primeiro santuário de Deus podiam puxar a corda desses arcos. Se a criatura de linhagem sagrada voasse muito alto, as flechas não lhe causariam muito dano. Além disso, a pele de uma criatura de linhagem sagrada era tão dura que até mesmo as pontas das flechas sabres não podiam perfurar. Ansem sabia que na mosca deve ter arcos e flechas de almas de besta. E deve ter também flechas de liga melhores do que as flechas sabres também. Mas ele nem imaginou que Manli lhe daria acesso a elas. Se ele não conseguisse nem perfurar a pele da criatura de linhagem sagrada, mesmo que uma oportunidade fosse enviada pelos céus, ele não tinha meios de aproveitá-la. Parece que eu devia comprar uma flecha de aço Z, Ansem pensou. O aço Z não era aço comum, mas sim uma espécie de metal descoberto pelos humanos há 50 anos. Suas características eram semelhantes ao aço, mas a resistência era muito além do aço. A resistência de uma flecha de liga podia ser melhorada adicionando um pouco de aço Z. E todas as ligas de alfa tinham aço Z adicionadas. O dia do julgamento e a espada de folha larga de Ansem roubada de Liu Feng tinham aço Z, mas a quantidade era muito baixa. A espada de folha larga continha 0,3% de aço Z, enquanto o dia do julgamento continha 0,4% de aço Z no seu corpo e 0,5% na corda. Se uma arma contivesse mais de 10% de aço Z, seria capaz de cortar os ossos de criaturas mutantes. E se uma arma contivesse mais de 60% de aço Z, seria tão forte como os ossos das criaturas de linhagem sagradas. No entanto, o aço Z era extremamente raro, e, portanto, seu preço era muito alto. A aliança também tinha controle rigoroso sobre a produção, então qualquer liga com mais de 1% de aço Z seria difícil de encontrar. Embora a ponta das flechas sabres contivessem um pouco de aço Z, não excedia 0,1%. Por isso, caçar uma criatura de linhagem sagrada com flechas sabres era quase impossível, mesmo que pudesse disparar as flechas diretamente numa ferida. A flecha ideal para Ansem era a flecha de aço Z, que tinha 1% de aço Z. No entanto, era tão cara que, mesmo com todo o dinheiro que tinha no momento, que era cerca de $300.000, só podia pagar por uma flecha com cerca de 0,6% de aço Z. Ansem foi para casa à noite e logou no fórum da Noite Polar. Se não conseguisse encontrar os produtos certos de segunda mão, teria que comprar um novo na loja. No fórum da Noite Polar, tinha uma publicação que afirmava vender armas com 1,2% de aço Z. Ansem notou que a postagem era de um proprietário cuja loja não tinha licença ou permissão legal. Na página da loja, haviam apenas imagens holográficas dos produtos e um número cone. Capítulo 48 – Esforço do time. Ansem olhou mais de perto e viu que tinha imagens holográficas de armas em construção, o que provava que as armas eram todas artesanais. Depois de analisar as imagens, Ansem discou o número da página. Alguém respondeu, mas não permitia chamadas de vídeo. Ansem só pôde ouvir a voz. Como posso ajudar? O proprietário perguntou com uma voz baixa e masculina. Vi no fórum que vende armas. Aí tem flechas com maior porcentagem de aço Z. Ansem não esperava que a porcentagem de aço Z atingisse 1,2%. Ele ficaria feliz se alcançasse 0,8%. Tenho duas flechas feitas por mim mesmo. 1,2% de aço Z, 300.000 cada uma. Respondeu o homem. Quero uma. Onde posso verificar? Ansem perguntou.
Vou te passar o endereço. O homem lhe deu um endereço e desligou. Ansem seguiu o endereço e chegou num distrito de luz vermelha. Embora já tivesse no meio da noite, as ruas ainda estavam todas lotadas. Ansem esperou um pouco no local determinado e viu alguém acenando para ele no outro lado da rua. Ansem caminhou cautelosamente até ele. Você quer comprar uma flecha? Perguntou um cara com óculos de sol e moletom com capuz. Ansem só podia dizer que o homem estava na meia-idade. Sim. Ansem assentiu. O homem pegou uma caixa e a colocou na frente de Ansem. Ele abriu e tinha uma flecha de aço preto dentro. Posso testar? Ansem perguntou. Como quiser. O homem respondeu casualmente. Ansem pegou a flecha e testou o equilíbrio. Se uma flecha não fosse equilibrada, não importava de qual material fosse feito. Excelente! Ansem descobriu que a flecha tinha um equilíbrio melhor do que as flechas sabres. Se o arco fosse forte o suficiente, a flecha sempre manteria a estabilidade. O homem assentiu e não disse nada. Ansem pegou sua espada de folha larga e perguntou ao homem: Posso testar com minha própria arma? Sem permissão, Ansem não ousaria testar dessa maneira. Mas, falando tecnicamente, se a flecha contivesse mais de 0,7% de aço Z, sua espada não deixaria nenhuma marca nela. O homem olhou para a espada de folha larga nas mãos de Ansem e disse novamente: Como quiser. Com a permissão dele, ao pegar a flecha em uma mão e a espada de folha larga na outra, Ansem cortou furiosamente a flecha. Tinido! Ansem verificou a flecha e ficou satisfeito ao ver que não tinha nenhuma marca nela, enquanto sua espada ficou lascada. Embora ele não tivesse certeza que a porcentagem de aço Z alcançasse 1,2, sabia que era de qualidade. Perfeita. Vou levar. Ansem pegou os $300.000 que trouxe com ele e pagou o homem. Claro, foi feito a partir de aço de rolamento dos navios de guerra interestelares e antigos, por isso a porcentagem de aço Z tem um padrão de 1,2. Além disso, as armas feitas por máquinas não se comparam com meus produtos. Contate-me se precisar de algo no futuro. O homem disse e desapareceu no beco de trás. Ansem voltou para casa e testou a flecha mais profundamente. Era realmente ótima, semelhante às flechas de marca, e apenas custava 1/10 do preço. Eu tive muita sorte de encontrar um verdadeiro artesão. Ansem não teve grandes esperanças, pois muitos vendedores de armas artesanais apenas produziam produtos medíocres. Para armas como flechas que exigiam muitas habilidades artesanais, era ainda menos provável encontrar bons vendedores independentes. Ansem ficou muito satisfeito com essa flecha. Apenas a ponta da flecha mostrava artesanato incrível, pois deve ter sido polida para ser tão afiada. Ansem aprendeu brevemente a fazer armas na escola, mas seu trabalho não era de alto calibre como a desse fabricante de armas. É uma boa flecha, mas, infelizmente, só posso pagar por uma. Se eu não atingir o alvo, não terei uma segunda chance. Ansem verificou sua conta bancária e descobriu que tinha menos de $100.000 sobrando. Espero poder comprar algo com esse dinheiro amanhã. Ansem dormiu por um tempo e se teletransportou para o Santuário de Deus no início da manhã. Na gangue blindada de aço de Qinshua, Na Mosca era o time mais pequeno. Poucas pessoas entre os civis estavam interessadas em arquearia, então a maioria dos membros do Na Mosca tinham antecedentes militares e podiam entrar nas escolas militares se suas pontuações fossem suficientes. Quando entraram no Santuário de Deus, eles se reportariam para a força militar do abrigo que foram designados. A gangue blindada de aço da Qinshua era a força militar do abrigo blindado de aço. A aliança não tinha muito poder sobre o Santuário de Deus, mas ainda mantinha algum controle. Em cada abrigo, a maior gangue normalmente tinha antecedentes militares. Qinshua levou seu povo ao lugar marcado e a gangue do Filho do Céu já estava lá. Comparada com a gangue blindada de aço, a gangue do Filho do Céu parecia muito desorganizada. Luo Tianyan deu um olhar frio para Ansem, que estava na multidão, e a julgar pelo seu olhar,
Ansem sabia que seus negócios não estavam concluídos. Depois que os dois lados se juntaram, a gangue do Filho do Céu liderou o caminho para as montanhas. O lugar do Namosca estava no final da fila, e Ansem e Sushokial estavam caminhando atrás de todos os outros. Sim, acho que devíamos levar um escudo para nos proteger. Sushokial disse. Você é rico. Apenas compre um traje de armadura de aço Z. Ansem disse. Aço Z é tão pesado e não é tão portátil como as armaduras de alma de besta. E até mesmo as armaduras de alma de besta primitiva são mais resistentes do que as armaduras de aço Z, a menos que a porcentagem de aço Z exceda 10. Você sabe que só podemos comprar com no máximo 1% de aço Z, portanto, as armaduras de alma de besta são muito melhores em geral. Sushokial continuou falando, que bom seria se eu pudesse ter uma armadura de alma de besta como a do dólar. É a única armadura de alma de besta de linhagem sagrada que eu vi no abrigo blindado de aço. Pergunto-me que besta pertencia à alma. De sua aparência, deve ser uma alma de besta feroz e poderosa. Outro membro do Namosca entrou na conversa. Nem precisa falar. Deve ser uma criatura de linhagem sagrada fenomenal. Os outros concordaram. Ansem riu silenciosamente e se perguntou o que eles diriam se soubesse que a armadura veio da criatura mais fraca, o Besouro Preto. Capítulo 49 – Flechas de Luz Estelar. As duas gangues marcharam por mais de meio mês antes de chegarem a uma montanha, onde Ansem nunca tinha ido. No caminho, Ansem tinha realmente entendido que tinham força em número. Nenhuma criatura foi capaz de bloquear o caminho deles com a chuva de flechas dos arqueiros e o avanço da cavalaria. Claro, os batedores informariam se houvessem rebanhos de criaturas fortes à frente deles e eles desviariam. No destino, Namosca se escondeu em um penhasco e estava pronto para atirar numa criatura de linhagem sagrada trazida pelo time do Lu Tianyan. O resto foi para debaixo do penhasco e estava pronto para perseguir a criatura. Além do Namosca, o Filho do Céu e seus capangas também ficaram no penhasco. Ansem sabia que eles também deviam ser bons em arquearia, pois testemunhou o Filho do Céu quase matando o assassino sanguinário com uma flecha antes dele roubar a alma de besta. O Filho do Céu olhou para Ansem friamente, pois tinha ouvido rumores de que Ansem era o garotinho de Qin Xuan, o que o irritou. Filho do Céu, cadê as flechas que concordou em oferecer? Yang Manli perguntou. Era na mosca que o Filho do Céu realmente precisava desta vez. As flechas normais não prejudicariam uma criatura de linhagem sagrada, e as flechas de aço Z eram muito caras. O Filho do Céu concordou em fornecer ao Namosca as flechas necessárias desta vez. Filho do Céu sorriu e acenou com a mão. Seus capangas carregavam uma caixa na parte de trás de uma montaria. Eles abriram a caixa e estava cheia de flechas da luz estelar, cada uma valia mais de 1 milhão. Foi feita pelo grupo estrelado com o teor de aço Z em 1%. Manli, aqui estão as 100 flechas da luz estelar que concordamos. Você as distribuirá entre seus melhores arqueiros? O Filho do Céu sorriu. Yang Manli virou-se e começou a chamar os nomes. Ela tinha boas flechas, assim como Liu Tal. Então, planejou escolher outros 5 membros do Namosca para usar as flechas da luz estelar. Logo ela tinha escolhido 4 pessoas e depois de pensar um pouco, olhou para Ansem, e você? Ansem ficou levemente surpreso, pois não esperava que Igman Li o escolhesse. Mas isso foi uma coisa boa, então Ansem se aproximou rapidamente e ficou junto dos outros 4. Igman Li estava se preparando para distribuir as flechas entre os 5, quando o Filho do Céu disse repentina e sombriamente, Manli, você tem certeza dos arqueiros? Qual é o problema? Yang Manli olhou para o Filho do Céu. Como alguém como ele está qualificado para usar as flechas da luz estelar? Filho do Céu perguntou friamente apontando para Ansem. Eu o escolhi, e é por isso que ele é qualificado. Yang Manli respondeu. Filho do Céu olhou para Ansem com desgosto e disse para Yang Manli, não estou questionando sua decisão, mas eu simplesmente não aceito essa pessoa. Por favor, substitua.
Irmã Li franziu a testa, mas ela sabia que essa campanha era dominada pelo Filho do Céu, pois ele tinha providenciado tudo. Na Mosca estava aqui apenas para ajudar. Então, ela não podia recusar. Zhao Hua, vem aqui. Irmã Li teve que deixar Ansem retornar ao time e chamou outro nome. Filho do Céu continuou encarando Ansem friamente. Sem, você é realmente azarado. Teve a oportunidade de obter 20 flechas da luz estelar e matar a criatura de linhagem sagrada. Agora já era. Su Xiaoqiao disse com arrependimento. Ansem deu de ombros. Embora fosse uma pena que não obteve as 20 flechas da luz estelar, ele tinha ainda uma flecha mais forte em sua aljava. Por enquanto tinha uma chance. Os arqueiros tomaram suas posições no penhasco e prepararam seus arcos e flechas, esperando que a criatura de linhagem sagrada voasse de baixo. Ansem e Su Xiaoqiao encontraram um local bom e o Filho do Céu se aproximou subitamente e disse: "O que você está fazendo aqui, seu inútil? Se manda." Então, os capangas do Filho do Céu empurraram Ansem e Su Xiaoqiao para o lado. Su Xiaoqiao olhou fixamente para eles com raiva. Ansem puxou o braço dele e disse: "Não importa. Vamos." Eles estão forçando demais. Su Xiaoqiao disse amargamente. Vingança é um prato que se come frio. Apenas espere até ver o rosto do Filho do Céu, quando matarmos a criatura de linhagem sagrada. Ansem sorriu, enquanto caminhava para o outro lado com Su Xiaoqiao. Não é tão fácil. Este penhasco é largo e os capangas do Filho do Céu estão esperando do outro lado. Se a criatura de linhagem de sagrada for para o outro lado, seria muito longe da gente. Mesmo que seja 300 metros da gente, não conseguiríamos ferir sem as flechas da luz estelar. Basicamente, somos apenas um chamariz, uma distração. Su Xiaoqiao sorriu ironicamente. Você tem dinheiro. Por que não comprou algumas flechas da luz estelar? Ansem olhou de forma perplexa para Su Xiaoqiao. Ele se lembrou que Su Xiaoqiao era muito rico. 1 milhão não deveria ser nada para ele. Para que eu precisaria delas? São extremamente caras e posso até mesmo não ser capaz de recuperá-las. 1 milhão cada, e provavelmente precisa disparar 7 ou 8 flechas antes de poder acertar algo. Nenhuma garantia de matar também. Prefiro gastar comprando carne de criatura mutante. Então Su Xiaoqiao baixou a voz e disse: agora, o aço Z é extremamente sobrevalorizado. Como o jovem mestre do Grupo Estrelado, o Filho do Céu possui minas de fábrica de aço Z, portanto, ele não precisa gastar muito com essas flechas, como o custo de cada flecha é de no máximo 10.000. O lucro é tanto assim? Ansem ficou surpreso. Bem, as minas de aço Z são monopolizadas por alguns grupos agora. Também as tecnologias de fabricação não estão prontas para produzir liga alfa com teor de aço Z com mais de 5%. Por algum motivo, a liga alfa se torna tão frágil como o vidro se o teor de aço Z exceder 5%. Su Xiaoqiao explicou ao Ansem. Enquanto os dois conversavam, de repente, ouviram um rugido de um dragão vindo de baixo do penhasco. Ao agarrarem os arcos, eles olharam para baixo do penhasco. Capítulo 50 – Cerco. Um lagarto gigante. Su Xiaoqiao viu a criatura sob o penhasco e exclamou. Ansem também viu como era a criatura de linhagem sagrada, parecia como um lagarto coberto de escamas roxas, que voou para fora do vale profundo com um par de asas emplumadas. A criatura de linhagem sagrada ficou mais perto de onde Ansem estava, cerca de 250 metros de distância. Com a ordem de Yan Manli, todos começaram a disparar na criatura de linhagem sagrada, que estava tentando voar para cima do vale. As flechas choveram nela, mas não eram capazes de ferir as penas das asas, e muito menos as escamas do corpo. Até mesmo as flechas da luz estelar só podiam fazer algumas faíscas, antes de caírem. Enquanto as pontas das flechas se torciam, as características dela permaneciam intactas. Ansem já colocou sua flecha com 1,2% de aço Z no arco, mas não disparou. Essa era a única flecha que ele tinha,
e seria inútil, se não tivesse o melhor ângulo. Suas penas e escamas são muito resistentes. Nossas flechas são inúteis a menos que possamos disparar nos olhos. Su Xiaoqiao também disparou algumas flechas, que foram completamente desperdiçadas. Enquanto Su Xiaoqiao estava falando, Filho do Céu já tinha invocado seu arco de alma de besta de águia na forma de um dente de lobo. Ao visar uma asa da criatura de linhagem sagrada, o Filho do Céu disparou. Ansem viu que a flecha de alma de besta, que o Filho do Céu usou desta vez, era muito inferior à flecha da vespa de 6 asas de linhagem sagrada, que ele usou da última vez, então deve ser uma alma de besta primitiva ou mutante. A flecha da alma de besta atravessou o céu como um raio preto, cortou as penas roxas e se cravou na asa da criatura, fazendo com que a criatura rugisse. Yang Li também invocou um arco de alma de besta como pombo, juntamente de uma flecha de alma de besta como peixe-espada azul. Ao disparar, a flecha também perfurou as penas e o sangue começou a fluir da flecha. Nem a flecha do Filho do Céu, nem a de Li eram de único uso. Depois que as flechas atingiram o alvo, eles invocaram de volta para as mãos. Isso significa flechas infinitas. As flechas de alma de besta são muito melhores do que as flechas de aço Z nesse sentido. Ansem morreu de inveja, desejando que pudesse roubar a flecha de alma de besta das mãos do Filho do Céu. Deve ser uma alma de besta mutante, ou então não penetraria tão facilmente a asa de uma criatura de linhagem sagrada. Filho do Céu e Yang Li sabiam qual era a parte mais fraca da criatura e miraram nas asas. A criatura levou mais 2 flechadas e se afastou do penhasco. O arco de alma de besta do Filho do Céu era obviamente mais forte do que o dia do julgamento. Quando ele disparou a mais de 600 metros da criatura, a flecha ainda atravessou a asa. Todo mundo ficou disparando desesperadamente na criatura, enquanto os ferimentos, que eles faziam, não eram fatais. A criatura escapou e saiu voando. Vão atrás dela! As asas foram feridas, então ela não conseguirá ir tão longe. O Filho do Céu deu a ordem e todos aqueles, que tinham montarias de alma de besta, invocaram suas montarias e perseguiram a criatura. Ansem e os outros, que não possuíam montarias, só podiam seguir correndo e logo foram deixados para trás. Afinal, aqueles com 2 pernas jamais conseguiriam ultrapassar aqueles com 4. Num momento, eles não conseguiam mais ver as montarias e ouviram subitamente o baque dos cascos. Foi Qin Shuan e os que estavam atacando no vale. Suba! Qin Shuan chamou Ansem, quando sua montaria passou por ele, considerando que sua montaria podia levar uma segunda pessoa e Ansem era um bom arqueiro com o dia do julgamento. Ansem ficou encantado e saltou rapidamente na montaria. Ele achou que tinha perdido a chance, mas agora que Qin Shuan levaria, então tinha uma segunda chance. Qin Shuan seguiu as marcas de cascos e seguiu em frente. Sentado atrás dela, Ansem teve que colocar seus braços em volta dela para se manter na montaria. Ela estava usando a armadura de alma de besta, então ele realmente não podia sentir nada. Além das marcas de cascos, havia também traços de sangue no chão, que deviam ser das feridas da criatura da linhagem sagrada, prova de que estavam na direção certa. Após 8 horas de perseguição, Qin Shuan finalmente viu o Filho do Céu, Yang Li e outros na frente deles. Filho do Céu parou em frente a uma montanha e olhou para o topo da montanha. Qin Shuan e Ansem se aproximaram. A montanha era como uma espada cravada no chão, com pelo menos meia milha de altura. E a criatura de linhagem sagrada estava agachada no topo da montanha, rugindo de vez em quando. Esta montanha é muito alta. Até mesmo as flechas de alma de besta não conseguiriam possivelmente ferir a criatura. Ao ver Qin Shuan, Yang Li disse. Filho do Céu também olhou para Qin Shuan e viu Ansem sentado atrás de Qin Shuan com os braços ao redor da cintura dela. De repente, ele teve o desejo de matar Ansem. Devemos tentar escalar para matar o mais rápido possível, ou podemos perseguir. Com a capacidade de autocura de uma criatura de linhagem sagrada, suas feridas se curariam em algumas horas e não a mataríamos até então. Qin Shuan disse ao olhar para o topo da montanha. Então, vamos subir e matar. O Filho do Céu guardou a montaria.
Esta montanha é muito íngreme. Se formos atacados no meio do caminho, morreremos. Irgman-lhe opus. Nós poderíamos enviar algumas pessoas e vamos observar daqui. Se atacar, nós dispararíamos até matar. O filho do céu disse friamente. Quem deve subir? Qin Shi olhou para o filho do céu e franziu a testa. Obviamente, quem quer que suba, ficará em grande perigo e ninguém gostaria de correr o risco. Somente Manli e eu podemos ameaçar a criatura com flechas. E precisamos de você, Qin Shuan, para ficar e dar as ordens. O resto deve subir. Nós chegamos muito longe para desistir. Quem subir terá uma parcela maior de carne, assim fica justo, né? O olhar do filho do céu percorreu os rostos dos homens diante dele e ficou frio ao se encontrar com Ansem.